como se não permitisse eu abrir caminho, você acredita? Fecha totalmente o parâmetro da espiritualidade. 5 anos antes, 5 anos antes do desencarne, ele sofreu muito, aqui diz, ele sofreu muito, principalmente porque já estava sabendo do estado de saúde e vinha complementando no inconsciente perdas e turbulências emocionais. Após o desencarne, tudo ocorreu com muita clareza, com vários merecimentos, aonde hoje me sinto tranquilo e merecedor de caminho. É como se a alma não quisesse que entrasse nessa vazão. Ou seja, já estou aqui do outro lado, não me perturbe, não me incomode. Eu tive a perda da audição e na vidência travou minha vidência. Então é um espírito que, por mais que ele esteja super bem, é como se ele não quisesse que ninguém cutucasse a vida dele, deixasse ele um pouco em paz. Os 5 anos, ele fala que os 5 anos já foi de sofrimento. Então, 5 anos antes, já trouxe para a vida dele grandes questionamentos. Porque, no fundo, tudo foi de repente para quem viu. Mas para mim, que estava assistindo, já sabia que nesses últimos 5... Então, 5 anos antes, já sabia o que viria a acontecer. Então, foi um sofrimento que eu trabalhei em cima de tudo isso. E hoje, para adquirir o patamar de qualidade espiritual que estou, foi uma terapia que, na verdade, ele acabou fazendo, né, com ele 5 anos antes do desencarne. Hoje, no mundo da espiritualidade, ele se encontra bem, ao lado de todos os ancestrais, mas ao mesmo tempo toda hora na falha. Tanto da busca, no canal da espiritualidade, quando a gente faz essa leitura, são 3 pontos. A audição, né, que dá para você ouvir pelo orixá, a vidência que dá para você buscar, ou, no caso, o desdobramento. Então, através do desdobramento, você busca a informação e traz ela. Os 2 canais foram bloqueados. Por ele mesmo. Onde o espírito ele impede você de saber mais coisas dele. Porém, tá bem. E aqui, segundo o fato de estar bloqueando essas informações, é como se ele quisesse assim, não mexa comigo, me deixa quieto, me deixa aqui em paz. Tô de boas. Seria isso. Então, respeito. Você tinha comentado logo no começo uma questão que tinha 2 leituras. Você falou que tá vindo 2 informações? Porque da audição, eu tava respondendo pela audição com falha. Depois eu comecei a trabalhar na vidência. Peguei alguma informação. Quando eu peguei a informação, travou. Então, quando eu comecei a olhar nos olhos e buscar a informação, fechou. Na hora eu fiquei pensando se a gente for fazer uma leitura de alguém aqui, essa pessoa já ter reencarnado. Nunca aconteceu, né? De uma pessoa, até as pessoas mais antigas... Desencarnada, tá reencarnada. Até agora não teve nenhum caso. Mas é que eu acho também, vê se eu tô errado. Pelo que eu entendo, assim, é que geralmente quando a pessoa morre, até ela voltar... Demora um processo. Demora muito, né? É um processo longo. Porém, tem casos de almas que tem que ter rapidez, né? Tem almas que tem aquela rapidez, que desencarna hoje, é muito raro, é uma agulha no palheiro. De repente, eu tô gestante e alguém da família desencarna. Esse mesmo espírito, daqui a 8 meses, vem como filho. Isso ocorre. Mas é muito difícil, é uma agulha no palheiro isso. Porque o grau de processo, ele é longo mesmo. Geralmente até, eu tô falando de achismo, se eu estiver errado, você me corrige. Essa pessoa volta, geralmente, já nenhuma das pessoas que ela conviveu estão vivas mais, né? Não, aí já é um outro processo. Né? Mas daria para saber, por exemplo, pegando esse corpo antigo e analisando, você já saber qual seria... a próxima, se essa alma já teria um novo corpo, daria para saber pela foto? Assim? Dá, pela foto dá. Um exemplo, ele mesmo, ele não reencarna mais. Ele não traz a reencarnação nenhuma. De repente, uma outra foto, dá para você saber o tempo da reencarnação, como vai vir. Tudo isso numa leitura, de passo a passo, numa vidência, dá para você saber todo o processo daquele espírito. Mas, por exemplo, você falou na leitura do Tupac, que você falou, esse menino tá vivo ainda. Pode ser que ele esteja vivo em outro corpo ou não? Você saberia? Não. Ali não era ali era como, para mim, deu como ele não tivesse desencarnado. Sei. Muito forte isso. Esquisito, né? Não traz o desencarne em nenhum momento. Aí a gente, quando ocorre isso, aí a gente trabalha na vidência, na audição, e ainda busca a intuição espiritual, que é a informação da entidade. Não traz o desencarne em nenhum momento. Sei. O que pode ocorrer, que aí seria uma leitura bem lida mesmo, numa boa mesa de 1h30, 2 horas de consulta, o que pode ter ocorrido também, nesse caso, não ter reencarnado em alguém, porém tá no plano encostado em alguém como se estivesse vivo. Ah, entendi. Aí virou um encosto, né?
e tá em alguém ali e agindo da sua energia como se não tivesse nada acontecido. Então, isso seria, nesse caso, né, se fosse uma leitura de algum cliente em si, bem mais detalhada, levaria umas 2 horas, 2h30 para você ver o porquê. Não, mas Vandinha, ele está desencarnado. Opa, então, peraí, então vamos ver onde está o erro aqui. O que está de errado? Pode ocorrer da alma desencarnar, né, e ficar ali encostado ali em alguém compatível à mesma energia. E, de repente, numa leitura, a pessoa, o médium, falar que está vivo, né, devido a isso, por estar ainda conectando uma energia de alguém que está vivo, sugando alguém. Nesse caso dele, ocorre também é outra agulha, é o fato da invasão espiritual. É um espírito que ele não permite a descoberta. Isso ocorre também. E fazia assim, vamos por aí uns 5 anos que eu não tinha uma leitura dessa. De alguém bloquear o caminho. Assim como tem pessoas físicas que vai numa leitura e se fecha. A ponto de você não conseguir ver nada daquela pessoa. Tanto que ela se brindou. No caso dele, a alma dele se brindou. Porém, tá bem. E o que ele questiona é, como se diz, para que cutucar agora? O que eu tinha que sofrer, eu sofri 5 anos antes. Então, eu não quero mais saber de nada. Então, é como se diz, me deixa tranquilo aqui. E realmente está muito tranquilo. Aqui traz um espírito que agiu pela razão e pela emoção, soube dividir todos os valores da vida, agradeceu a Deus, todos os dias ele era muito grato a Deus, onde agradecia todos os momentos, até para o desencarne, ele se preparou 5 anos antes, então ele já vinha sofrendo sozinho e depois acabou tendo que estourar mesmo para a mídia. Mas no interno dele, ele já vinha tendo a solidão e o sofrimento 5 anos antes sozinho. Então hoje ele se trancou no mundo, porém foi muito bem acolhido. Uma evolução muito grande e o melhor de tudo é não precisar voltar. Boa. Quer ir para o próximo? Só mais uma rapidinho Imagina. sobre reencarnação. O pessoal gosta muito de falar de, reencarnou, esse aqui era meu avô que reencarnou no meu filho. Sempre tem isso na família. Mas deve ser muito raro, na verdade, de acontecer, né? Então, mas aí que tá. Quando ocorre isso, é onde eu explico muito nas minhas palestras. Por quê? Reencarnação do seu avô, reencarnação do teu pai. Mas não do pai dessa vida. Então, quando a gente fala reencarnação paterna, a reencarnação materna, é lá de trás, muito de trás mesmo. Porque os recentes, um exemplo, né? Um exemplo, o pai desencarnou nesse mundo de hoje. Ele não reencarna tão cedo mesmo, é o que a gente acabou de dizer. Mas quando a gente fala reencarnações paternas, já é de vidas anteriores que reencarna nesta vida como filho. Isso ocorre muito, porque é uma rotatividade, né? Então, eu desencarnei, eu vou para minha aldeia. Você desencarna, você vai para sua aldeia. Então, você vai para a tribo que é tua, para os seus ancestrais. Aí, daqui a muitos e muitos anos ali, né, você volta para a Terra. Então, provavelmente, na primeira aldeia, você foi irmão do Theo. Então, vocês dois foram grandes irmãos. Você e o Theozinho foram irmãos. Aí, demorou muito, você volta agora de novo com o Theo, sendo o pai do Theo. E o Theo, teu filho. Porém, ancestralidade. Na vida atual, demora muito. E aí as conexões que você vai fazendo durante a vida, por acaso, entre aspas, né? Porque o acaso também é relativo, mas aí vai mudando também? Esse espírito acaba mudando para essa família e aí... Não, sempre o mesmo trajeto. Sempre a mesma ancestralidade. De qualquer forma, aquela pessoa também está no seu caminho em outra vida de uma outra maneira. Sempre. Você não vê filhos. De repente a mãe tem 3 filhos, mas um tem mais afinidade com o pai, tem outro que tem mais afinidade com a mãe. E assim vai. Por quê? O fato de ter afinidade, cair na mesma família, pai, mãe, irmãos, e você acabar tendo afinidade mais com um do que com outro, é porque no interno você já teve esse conhecimento lá atrás. Então hoje você se reconhece de alma. Por isso que acaba você tendo mais afinidade com a mãe. Eu tenho mais afinidade com meu pai. Tem aquele irmão mais velho que, nossa, ele me inferniza, ele me atormenta. Então, na ancestralidade, foi algum inimigo, alguma rincha tua que está ali no meio da família para ser resolvido. Então tem tudo isso. O mundo da espiritualidade é um mundo infinito, onde a gente só brinca o tempo inteiro e acaba sendo controlado o tempo inteiro ali. Nós somos na verdade, a nossa vida espiritual é controlada o tempo inteiro. Vamos para o próximo